Você precisa ser especialista numa coisa. Está escrito em Provérbios: vês um homem perito no que faz, especialista no que faz, ele vai andar com reis e não com a plebe. Então, para fazer coisa grande, negócio grande, para sair bem na vida material aqui na terra, tem que ser especialista. Então, eu não estou desqualificando nada disso, eu só estou dizendo que acima de todas as coisas, joelhinho no chão, porta trancada, humilha-se diante de Deus e fala: sem ti nada eu posso fazer. Senhor, parece que esse negócio já está fechado, mas se não é para mim, desfaz. Se é para mim, faz assinar hoje. Senhor, parece que aquele amigo ali é tão bonzinho, mas se ele é uma armadilha no meu caminho, desfaz essa amizade. Quando você começa a colocar a tua vida diante de Deus, Deus começa a mandar a resposta do céu, Deus começa a mandar provisão onde não tinha, Deus começa a tirar a armadilha. Aí você começa a dar certo na vida. Aí você começa a passar para um próximo nível. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Porque algumas pessoas estão no mesmo ambiente aqui. Uns vencem, têm vitória, e outros vivem derrotados. A diferença não é o ambiente ou Deus, porque o ambiente é o mesmo e o Deus é imutável, ele não muda. A diferença é porque tem gente que escuta e pratica, tem gente que escuta e nem concorda, e tem gente que nem vem. Nós temos vários tipos de pessoas. Está aqui, ó, aberto a todo mundo, gratuito. Tem gente que vem, tem gente que nem vem. Tem gente que vem e fica: será que é verdade isso que esse cara está falando? Tem gente que vem e acredita. Tem gente que vem, acredita, mas não pratica. Só quem dá certo, qual é a diferença de quem dá certo e quem dá errado? É quem vem, escuta, acredita e pratica. Nesses anos todos, como crente servindo ao Senhor, eu não sou pastor, sou pregador, né? Obrigado, irmão. Sou um pregador. Mas esses anos todos servindo ao Senhor, eu percebi que tem gente que fica 30 anos na igreja e dá errado. E tem gente que está 6 meses na igreja e dá certo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Hoje eu vou te ensinar um trunfo para a tua vida começar a dar certo, porque deixa eu te falar. O próximo ano vai ser o melhor ano da tua história. Até hoje. Você nunca teve um ano como você vai ter. Nós temos um mês para se preparar. Nós vamos nos preparar na palavra para ter um ano surpreendente, cheio de boas notícias. Os milagres vão te perseguir, eles vão correr atrás de você. Já como você pode prometer isso? Está escrito, eu vou provar. E o que está escrito acontece, porque Deus não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o grande segredo está na prática. Por exemplo, a Bíblia diz que se você não perdoar quem te feriu, quem aqui já foi ferido por uma pessoa? 5 pessoas só? Gente, que povo bom. Senhor, leva teu povo, arrebata. Povo bom, o povo está preparado para subir. Quem aqui já foi humilhado por alguém? Aí, a Bíblia diz que se você não perdoar quem te feriu, o Pai que está nos céus também não perdoa seus pecados. Perdão é condicional. Se você não perdoar, não quero. Ah, é orgulhosinho, não quer? Não, eu estou muito ferido. Ah, está feridinho? Deus também não te perdoa. E Ele tem pecado suficiente para te condenar e te mandar para o inferno. Ele sabe de tudo. Tem coisa que você esqueceu, Deus tem anotado. Salmo 51, Davi fala: Senhor, todos os meus pecados estão diante de Ti, de forma que eu não tenho como me defender. Pode atender, tranquilo. A gente espera. Davi fala: eu não tenho como me defender. Então assim, está escrito, tem que perdoar. Todo mundo perdoa? Não, mas está na igreja. Diz que é crente, só não pratica a palavra. A Bíblia diz que a gente tem que amar
o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar nossos inimigos, orar pelo que nos perseguem. Quando a pessoa nos persegue, a gente está doido para que ela morra. Jesus, não. É o contrário. Você tem que orar por ela. Ah, não orou por quem está te perseguindo? Não é crente, não está praticando a Bíblia. Você acha que ser crente é vir na igreja domingo? O diabo vem na igreja, às vezes possuindo o corpo de alguém. A igreja é para fortalecer a nossa fé, praticar a palavra que nos faz crente. Hoje de manhã eu estava falando com a minha esposa no vídeo chamada. Ela estava indo para a igreja. Ela falou: Tiago, eu estou separando aqui o dízimo, mas eu estou sentindo no meu coração de fazer uma oferta especial por esse ano, por Deus ter protegido nossa família esse ano. Eu falei: filha, o que Deus colocar no teu coração faz. Eu, minha família, meus pais, meus avós somos dizimistas e ofertantes desde sempre. Deus nunca falhou com a gente. Aí Deus vai: não vou dar dízimo não. Então não dá, ué. Só não fala que é crente. Eu não vou dar oferta para a igreja não. Então não dá. Desobedece a Bíblia e vive as consequências. Eu não vou perdoar não. Então não perdoa, cada um faz o que quer. Cada um determina seu destino, você escolhe. Está escrito, não quer fazer, não faz. Beijo, abraço, eu vou pregar em outro lugar. Eu prego onde quer escutar. A Bíblia é para quem quer só, não é a Bíblia não é obrigatória não. Tanto que você tem que comprar para ler. É só para quem quer praticar. Bíblia aberta no Salmo 91 em casa não faz efeito nenhum não. A gente não é espírita, a gente é crente. Bíblia aberta não funciona, é Bíblia praticada que muda tudo. Então não perdoa, não é fiel. Deus te trouxe para cá. Tem gente morrendo agora tentando chegar. Você chegou, está prosperando e não abençoa a igreja. Não entendi nada. Deus perdoa seus pecados, você não perdoa quem te feriu. Ainda não entrei na mensagem não, só preparando seu coração porque eu vou te ensinar hoje. Ainda nem li a Bíblia, calma. É que eu preciso dar uma pancadinha primeiro, porque eu estou sentindo que tem gente que vai se converter de verdade hoje. Então tem um monte de instrução na Bíblia que você não pratica, mas quer a promessa. Só que para que uma promessa se cumpra na sua vida, uma instrução precisa ser cumprida. Um princípio precisa ser cumprido. E a gente às vezes vem achando que as coisas vão cair do céu e não vão. E ser crente é complicado porque é o seguinte: o crente começa a acreditar muito em Deus. Ele acha que Deus vai fazer tudo por ele. E não vai. Porque Deus faz tudo, menos a sua parte. Então olha como é que é complicado ser crente. Você acha que agora que eu sou crente, que eu sirvo a Deus, Deus vai fazer tudo por mim. Não vai. Ele vai fazer tudo menos a sua parte. E também tem um outro tipo de crente, que agora que ele aprendeu a fazer, ele é bom no que faz, os negócios estão indo bem, o filho está bem educado, ele acha que não precisa mais pedir direcionamento diário para Deus. Ele faz uma oração anual: Senhor, abençoa meu ano de 2026, amém. 2027 ele faz a próxima oração. Mas nós vamos aprender na história de hoje. Gostaria que você abrisse, por favor, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Primeiro livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Hoje eu quero te ensinar sobre a importância de escutar Deus todo dia. Escutar a Deus todo dia. Vou começar com um exemplo. Existe um homem que você conhece chamado Abraão. Já escutou falar em Abraão? Quem escutou falar em Abraão? Deus chega para Abraão, que você já escutou falar, e fala o seguinte: Abraão, pega teu filho, o teu único filho, leva para o Monte Moriá e degola. E mata, sacrifica. Uma ordem dessa é uma loucura, porque mexe com o maior instinto de proteção que o ser humano tem, que é com a sua cria.
Você daria com certeza todo o dinheiro que você tem para um filho seu não morrer. Imagina você ter que matá-lo. É muito difícil. Mas Abraão era tão obediente a Deus que ele pega Isaac, caminha por 3 dias até Moriá para sacrificá-lo. Sabe qual a importância de você escutar Deus todo dia? É porque Deus vai mudar a ordem. No 3º dia, Deus vai falar assim: não mata mais. Imagina se você escuta Deus uma vez e não escuta mais, e cumpre a primeira ordem. Quem não escuta Deus todo dia pode estar vivendo um plano que 3 dias atrás funcionava, 3 dias depois Deus quer te direcionar para outro milagre, para outra coisa. Escutar a Deus não é quando está precisando, é todo dia. Senão nem crente você é. E a Bíblia diz, no 1º livro de Crônicas, capítulo 14, a partir do 10 diz assim: e Davi consultou o Senhor. Repete comigo: consultou. O que é consultar? O que é fazer uma consultoria? Perguntar, pedir conselho, ser orientado. Consultoria, ser orientado. A Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor. Primeiro vamos lembrar quem era Davi. Rei de Israel, poderoso e temido, nunca perdeu uma batalha, matava 1000 homens com um braço. Homem riquíssimo, famoso em toda a terra, o maior rei da história de Israel. Mais do que isso, um homem segundo o coração de Deus, um homem que construiu Jerusalém, tomou dos jebuseus e fundou a cidade de Jerusalém. Davi não é qualquer um não. Davi foi um homem muito poderoso. Esse homem que tinha expertise de guerra, campeão de batalhas, rei reconhecido, rico multimilhardário, parava para consultar ao Senhor. Ou seja, nenhuma vitória que ele tinha na terra roubava a oportunidade dele perguntar para Deus primeiro. Tem gente que está ganhando $1000 a mais e já para de falar com Deus. Se Deus quiser, agora ele fala comigo. Davi, tendo toda a glória, não fazia nada sem consultar ao Senhor. E presta atenção, a Bíblia diz assim, no versículo 10, Davi consultou o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, que eram os inimigos da época, e nas minhas mãos entregarás. Eu estou lendo na versão King James, tá? E o Senhor disse a Davi: sobe, porque amanhã eu os entregarei na tua mão. Assim eles subiram até Baal-Perazim, e Davi os feriu ali mesmo. Davi disse: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão. Deus irrompeu, Deus irrompeu, Deus quem fez através da minha. Muita gente me escreve assim, ó, na internet. Ontem mesmo me escreveram. Muita gente me encontra no aeroporto, em algum lugar, e fala: Thiago, você mudou minha vida. Eu falo assim: não, Deus mudou. Eu fui só um instrumento. Lembre-se que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não tem exceção. Eu paro a pessoa na hora. Não, eu não mudei nada. Deus mudou, eu fui só um instrumento. E aqui Davi está deixando claro o seguinte, ó: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão. Eu fui só um instrumento. Como um irromper de águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E quando eles haviam deixado ali os seus deuses, Davi deu um mandamento e eles foram queimados no fogo. Os filisteus mais uma vez se espalharam ao longo do vale. Portanto, Davi voltou a consultar a Deus. Vou repetir. Portanto, Davi voltou a consultar. Repete comigo. Voltou a consultar.
Mas peraí, ele já tinha a estratégia de batalha um dia antes, já tinha vencido um dia antes, o inimigo já está fraco ali na frente, é só atacar. Para Davi não era só atacar não. Para Davi deixa eu ver se Deus quer que eu continue atacando. Voltou a consultar a Deus e disse-lhes: o que eu faço, Deus? E Deus diz: não suba dessa vez atrás deles. Ou seja, parecia que estava ganho, mas Deus vê futuro e Deus fala: dessa vez vai ser diferente, não vai não. Um dia atrás ele falou: vai. Um dia depois ele falou: não vai. Para Abraão ele falou: mata. 3 dias depois ele falou: não mata. Quem não escuta todo dia perde a novidade divina. Quem não escuta todo dia está desatualizado das ordens dos céus e está se achando porque escutou a Deus uma vez, e está achando obediente porque uma vez você obedeceu a Deus, enquanto todo dia Deus tem uma ordem nova para a sua vida. É por isso que tem gente na igreja há 30 anos dando certo, 6 meses dando certo, 30 anos dando errado. Ou seja, é porque a prática da Bíblia e a oração diária é que muda o resultado do ser humano. Mas vai continuar. Não suba atrás deles, desvia-te e vem sobre eles defronte às amoreiras. Ou seja, deu até o nome das águas. Está vendo as amoreiras? Você vai por ali. Desvia, eles estão aqui. Desvia, não bate de frente com eles. Vai pelas amoreiras. E será que quando você ouvir o som de um mover sobre a copa das amoreiras, ou seja, quando você vê elas balançando lá em cima, você sai para a batalha, porque Deus saiu adiante para ferir os exércitos dos filisteus. Davi, portanto, fez como Deus lhe ordenou. Vou repetir. Davi fez, portanto, como Deus lhe ordenou. E eles feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Versículo 17 para finalizar. E a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor trouxe temor a ele sobre todas as nações. A partir desse dia, todas as nações começaram a ter medo de Davi. E mais do que temor, medo, a fama de Davi se levantou em toda a terra, diz a Bíblia. Davi era um bom guerreiro? Desde a mocidade. Matou urso e leão quando era um adolescente. Quando era um garotinho, cortou a cabeça de um gigante. Davi era especialista em batalha? Muito especialista. Mesmo sabendo como se faz, mesmo fazendo há muitos anos, não ousava fazer porque sabia, mas consultava a Deus se era momento e hora de fazer. Então, eu, por exemplo, prego há muitos anos. Eu não preciso preparar uma mensagem para pregar. Se o pastor falar agora, sobe ali e prega, eu subo na hora e prego, por causa da prática, muitos anos fazendo. Só nunca fiz isso porque eu temo ao Senhor. Então hoje de manhã acordei mais cedo, tirei um tempo com Deus, um devocional. Falei: Deus, o que eu ensino para o seu povo nessa manhã? Porque eu sei fazer na prática, mas será que Deus quer que eu pregue o que eu quero pregar? Será que é isso que Deus espera de mim hoje? Ou eu vou fazer do meu jeito? Sabe por que tem crente que não dá certo? Porque faz do jeito dele. E com Deus só funciona do jeito de Deus. Deus nunca vai fazer do teu jeito. Deus vai sempre fazer da forma que já está escrito. Ponto final. Então Davi, ele tinha uma habilidade que hoje nós vamos aprender, que é: não importa a situação, eu vou consultar o Senhor. Ou seja, aqui eu estou em vantagem, eu estou vencendo os filisteus, está claro que eles estão fraquinhos ali na minha frente, vou atacar. Mas antes de atacar eu vou orar para saber. Não, mas está lógico que é para atacar, mas eu vou orar antes. Senhor, vou contra os filisteus. Ele falou: dessa vez não. Dessa vez não, dessa vez você não vai. Dessa vez você vai dar a volta, você vai pelas amoreiras. Quando elas balançarem, é o sinal que eu estou indo na frente matá-los primeiro. Mas nós temos vários outros exemplos de Davi consultando ao Senhor. Quando ele ainda não era rei, era fugitivo de Saul, ele morava numa cidade chamada Ziglag.
Ele fez uma aliança com os estrangeiros e morava numa cidade chamada Ziglag. E os amalequitas, que eram um povo inimigo também, assim como os filisteus, deram contra a cidade de Ziglag quando Davi estava fora com seu exército. E sequestraram suas esposas, seus filhos, tomaram todos os seus bens. Quando Davi chega, está tudo pegando fogo, ninguém está lá, está todo mundo sequestrado. Quem aqui tem filho? Se você percebe que teu filho foi sequestrado, o que você faz agora? Sai correndo igual um maluco. Eu duvido tu ficar parado. Teu filho desapareceu, você sai correndo igual um doido. Você pega o telefone, sai ligando para todo mundo, corre na polícia, corre no hospital, vai ligando, vai desesperado. Davi recebe a notícia que suas esposas foram sequestradas, seus filhos foram sequestrados, seus bens foram saqueados. Aí ele fala o seguinte: gente, calma aí, chama o sacerdote. Aí vem o sacerdote, ele toma o manto de oração do sacerdote, em hebraico chamado talit. Ele toma o talit, a Bíblia diz que ele se ajoelha, coloca o manto de oração e fala: Senhor, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei? Não, peraí. Orar quando está fácil, tipo assim, ó, o filisteu está fraquinho, posso atacar? É uma coisa. Orar quando o teu filho está sequestrado, está tudo dando errado, você está cheio de pressa para resolver tua vida, você parar para consultar o Senhor. Por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não se atrevia a se mover nem pelas emoções do momento e nem pela habilidade que tinha. Tanto suas emoções quanto suas habilidades serão usadas por Deus, tá? Não pense que não valem. Pessoas emocionalmente desequilibradas vão causar problemas para Deus e para as pessoas. E pessoas que não têm habilidade, Deus pode até querer te abençoar, mas você não tem habilidade para aquele trabalho, e Deus não é injusto, não vai te abrir aquela porta de trabalho. Você não tem habilidade para fazer negócio, não adianta pedir para Deus te dar um negócio. Você não sabe fazer conta matemática, você não sabe conquistar o cliente, você não sabe fazer marketing, você não sabe entregar aquele serviço bem feito. Como é que você vai pedir isso para Deus? Então é claro que emoções e habilidades são muito importantes, portanto que debaixo da orientação divina. Aí Davi ora e Deus fala: pode ir atrás dos amalequitas, que ainda hoje eu te entrego eles nas tuas mãos. Aí sim Davi ficou corajoso, sacou a espada e falou: bora, todo mundo atrás de mim. E começaram a andar, a princípio sem rumo, porque eles não sabiam para onde os caras tinham ido. E no caminho, todo mundo desesperado, centenas de homens de cavalo. No caminho, Davi vê um homem arrebentado no chão. Aí a Bíblia diz que Davi para todo mundo. Gente, peraí, eu estou desesperado atrás da mulher, dos filhos, do dinheiro, de tudo que levaram. Tem um cara arrebentado no chão que eu nem conheço. Davi parou, porque ele era um homem segundo. Ele não conseguia ver alguém arrebentado e não parar para ajudar. É o que Deus faz. Deus tem muita coisa para fazer na vida, mas quando ele estiver arrebentado, ele para tudo que ele tem que fazer, vai lá e te cura, vai lá e te socorre, vai lá e te levanta, vai lá e te ajuda, vai lá e te aconselha, vai lá e te direciona. Ele para toda a sua majestade, porque você está num dia ruim. Davi desce do cavalo, ninguém está acreditando, não é possível que esse homem, tendo que correr atrás do prejuízo, vai parar para ajudar os outros. E a Bíblia diz que ainda era um escravo egípcio, ou seja, não era nem de Israel, era escravo, que valia menos naquela época como pessoa. E a Bíblia diz que o próprio Davi começa a tentar curar a ferida do cara. Como é que você está? A Bíblia diz que ele pega a uva passas, começa a botar na boca dele para recuperar força. O cara: eu estou bem, aqui, eu fiquei doente, meu dono me jogou aqui para morrer. Quem era o seu dono? Eram os amalequitas. Eles acabaram de atacar uma cidade ali chamada Ziglag. E Davi: é mesmo? E você sabe para onde eles foram? Eu falei: sei. Davi, você me leva até lá? E o homem: claro, se você não me matar eu te levo. Ou seja, olha como é que funciona Deus. Ele autoriza Davi a correr atrás dos amalequitas, mas não fala para Davi onde os amalequitas estão. Então Davi sai sem rumo. Ele está com a autorização divina para ir, ele só não sabe para onde. Porque ele para no meio do caminho para cumprir um princípio, que é o amor ao próximo. Ali Deus fala para ele onde os inimigos estão. No meio do princípio tem revelação.
No meio do cumprimento do princípio, Deus te dá um GPS para você chegar exatamente onde estava querendo. A boa notícia não é essa não. A boa notícia é que ele chega, conforme Deus falou, ele mata todo mundo, os amalequitas, todos os inimigos são destruídos, ele recupera as esposas e os filhos, e a Bíblia diz que ele volta 7 vezes mais rico. Porque todos os despojos que aqueles amalequitas tinham acumulado, saqueando reinos, agora passou para a mão de Davi. Ou seja, o que seria o pior dia de Davi, porque ele consultou ao Senhor e cumpriu um princípio, virou o dia que ele ficou mais rico. Isso antes dele ser rei. Quando ele vira rei, ele fala, bom, agora sou rei, não preciso mais consultar o Senhor. É ruim, hein? Ele continua ajoelhando, fala, Deus me dá uma direção. Aí ele vence os filisteus 2 vezes seguidas, como nós acabamos de ler. E a Bíblia diz que a forma que ele venceu fez todas as nações temê-lo. Todo mundo estava com medo de Davi e sua fama correu em toda a terra. Ou seja, teve que ter emoções calculadas, porque você tem que estar no nível de racionalidade muito grande para falar, peraí, antes de me desesperar eu vou orar. Tem que ter emoções calculadas, emoções equilibradas. Tem que ter habilidade, porque Deus não pegou a espada e matou os inimigos. Deus autorizou a espada de Davi matar os inimigos, então tinha que ter habilidade própria. Mas acima de tudo, o que fez Davi ser temido e famoso foi a permissão divina. Permissão divina. Muita gente aqui na América às vezes me procura e fala assim, cara, ora por mim, eu estou numa dificuldade muito grande. Eu falei, eu oro, mas só te perguntar, você perguntou para Deus se era para vir? Não, é que meu primo veio, não sei o que. Tá, eu vou orar, mas só para te dizer que vamos orar pedindo misericórdia, né? Porque às vezes você não tinha permissão divina. Tem gente que casa sem pedir orientação divina. Casa. A decisão mais importante da vida é o casamento. Eu estou apaixonado, vou casar. Minha filha adolescente me fala, pai, como é que eu vou saber, tão jovem, quando eu encontrar o homem da minha vida, que é o homem da minha vida? Eu falei, porque Deus vai te dar um sinal, filha. Porque não tem como um ser humano, independentemente da idade, olhar para outro ser humano e falar, esse é o homem da minha vida. Você não sabe nem quem ele vai ser daqui a 5 anos. Se ele vai estar bom da cabeça daqui a 2 anos. Você não tem como conhecer o caráter da pessoa em 1 ano. É Deus que tem que te mostrar quem é quem. É a permissão divina. Você está com uma ideia maravilhosa de negócio. Você sabe fazer aquele negócio. Mas antes de abrir, mesmo que tenha aparecido um sócio investidor, você vai dobrar o seu joelho e falar, Senhor, abrirei eu esse negócio e vou prosperar. E o Senhor vai te dar o sim ou não. Provérbio 16 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta sempre virá do Senhor. Portanto que você tem um plano. Deus vai te dar que resposta se você não apresentou nenhum plano? Todo mundo fala, o sim e o não vem de Deus. Sim e o não de quê? Do que você apresentou, né? Então você não apresenta plano a Deus. Você não consulta nada a Deus. E quer vir à igreja e achar que no domingo vai cair do nada um milagre na sua cabeça e tudo vai dar certo? No final das contas, Deus te trouxe aqui porque Ele quer acertar algumas arestas da tua vida para as coisas começarem a fluir de uma forma que o próximo ano simplesmente será o ano mais surpreendente da tua história. Porque você vai estar debaixo de permissão divina. A mão da bênção vai estar sobre você. Tudo que você tocar vai começar a multiplicar e prosperar. E não é porque você vem à igreja só não, porque isso é só uma parte. É porque você cumpre o que está escrito. É porque você pratica o que Deus faz e fala. Quando Deus dá ordem, você obedece. Uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu tive um sonho. Eu não sou muito de sonhar. Eu tinha um sonho que a gente construía uma sede para o nosso instituto. Nesse sonho, Deus foi muito detalhista. Me mostrou um auditório para 2.000 pessoas. Múltiplos estúdios, uma central de estúdios para os nossos programas, escritórios super modernos. Eu falei, meu Deus, isso custa muitos milhões. Acordei com isso, comentei com a minha esposa. Ela, é engraçado, Tiago, eu tenho sentido no meu coração que está na hora de a gente ter uma sede.
Falei, não, eu sonho, Deus fala no coração dela. Passa 3 dias, a gente recebe uma ligação. Alguém sabe aqui o que é profeta? Quem não sabe, procura na Bíblia. Me liga um homem e fala o seguinte: Tiago, Deus me deu uma palavra para você. Eu falei, ai, fala. Ele falou assim: constrói o que você sonhou, que o tempo é agora. Só para você saber, Deus, Ele odeia quem confia nele parcialmente. Sabe o que é confiar em Deus parcialmente? Deus te dá uma ordem, constrói, você fala, tá bom, deixa eu ver no meu banco se eu tenho dinheiro para fazer. Pronto, Mamon, Senhor das riquezas. Ou você consulta a Deus ou a Mamon. Os dois não dá. A Bíblia diz que não dá para servir os dois senhores. Eu recebi a ordem, nunca, diante do Espírito Santo que está aqui, peguei o aplicativo do meu banco, pastor, para saber se eu tinha dinheiro ou não para construir. Sabe o que eu fiz? Quando eu recebi a ordem, fui para a rua procurar terreno. Achei um. Aí eu falei, agora vamos achar a melhor arquiteta. Não tinha dinheiro. Aí a Janine, por que? Minha esposa, por que a gente vai na melhor? Eu falei, para quem não tem dinheiro, a pior, a melhor é a mesma coisa. Não tenho dinheiro. Vamos na melhor. Vamos na melhor. Quando a gente está na melhor, eu falo, quanto é que vai ficar? Ela fala assim, olha, há 2 anos atrás eu li um livro seu, até esse dinheiro emocional que eu te anunciei, e mudou tanta coisa na minha vida, eu perdoei tanta gente, minha vida financeira cresceu tanto que eu gostaria de doar a minha parte. Eu falei, que bênção, primeiro sinal. Pum, começa a obra. Nunca vi conta de banco, nunca vi. A gente gastou dezenas de milhões para construir. Nunca entrei no aplicativo do banco. Eu mandava construir. Ah, Tiago, tenho a parede de 1.000 e tem a parede de 5.000 que é muito melhor. Eu falei, bota de 5.000. Por quê? Não é porque eu sou maluco, é porque eu tinha uma palavra. Às vezes eu ia dormir e a Janine falava assim, Tiago, amanhã tem bem um boleto para pagar. Eu falei, é mesmo? Ela é 2 milhões. Eu falei assim, tem dinheiro? Ela não. Eu falei, então vamos dormir. Vamos dormir tranquilo. Se der a gente até faz uma procriação, porque não tem muito o que fazer. Não tem o dinheiro, está na mão de Deus, né? Nunca atrasamos uma conta. Nunca devemos um boleto. Em um ano e meio, terminamos toda a obra. Um dos prédios mais bonitos de São Paulo, mais modernos, sem dever R$1 a ninguém. Por último testemunho, para você entender o que é estar debaixo de uma ordem de Deus e obedecer. O mais caro da obra, que eram muitos 1.000 metros quadrados, era o ar-condicionado central. Era uma das coisas mais caras. Eu estou na obra um dia, tijolo, cimento, poeira. Entram uns fornecedores e eu escuto uns caras falando assim, aquele ali é o Tiago Brunet? Aí eu tentei virar assim, ai meu Deus. Eu falo com tanta gente todo dia que tem dia que você só quer ficar em paz, né? Aí ele falou, eu posso cumprimentá-lo e tal? Eu falei, Aí o cara, deixa eu falar com ele. Ele falou, Tiago, o cara é fornecedor, veio fazer um orçamento, ele queria só te cumprimentar. Eu falei, tá bom. Aí, cumprimentar, e quando chegou perto de mim, ele começou a chorar, ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, não, primeiro dá o orçamento, porque a gente dá um abraço sem orçamento primeiro, o cara acha que está fechado, né? Não, você mudou minha vida e não sei o que. Aí ele falou, cara, você não está entendendo. Eu ia me matar, eu ia tirar minha própria vida. Escutei um vídeo seu no YouTube há não sei quanto tempo atrás, não sei o que. Hoje minha empresa prosperou, sou um dos maiores do meu mercado em São Paulo. O que você está precisando aqui? Eu falei, o ar-condicionado central. Ele falou, tá dado. Bum, deu todo ar-condicionado central. Esse foi amém fraquinho, porque não foi para sua casa, né? Não foi para tua obra. A obra dos outros é amém, 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 amém. Ó a inveja, hein? Tá amarrado. Quando você está debaixo de uma palavra, Deus vai mandar tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Deus não mente.
Deus não sabe errar, Deus não falha, Deus não chega atrasado. Por isso que você tem que escutá-lo todo dia, para saber o que Ele quer de você hoje. O que Ele quer de você hoje. Então todos os dias eu não me dou ao luxo de sair da minha casa sem orar. Não porque eu sou religioso, mas é porque eu preciso de proteção, eu preciso de iluminação divina para as decisões do dia, eu preciso de sabedoria para falar tudo o que eu falo e o tempo que eu falo. Eu preciso de tanta coisa de Deus que não tem como eu acordar e sair de casa sem orar. Não tem como, desculpa, para mim não dá. Eu vou, me tranco na porta do meu quarto e começo a falar com Deus. Deus, me dá sabedoria de hoje, protege minhas crianças. E a melhor forma de orar é orar o que está escrito. Porque quando você ora o que está escrito, é certo que vai dar certo, que vai acontecer. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então eu falo: Senhor, minha casa teme o seu nome, acampa teus anjos ao redor dos meus filhos. Então você está orando o que está escrito. Deus vai responder? Com certeza. Quando você ora o que não está escrito: Deus, me dá uma Ferrari. Deus pode responder? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não está escrito, vai de acordo com a vontade dele, né? Aliás, Tiago capítulo 4 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas se você pede o que está escrito, é 100% de chance de Deus responder. Então eu pego todas as minhas manhãs e começo a colocar na mão de Deus. Deus, me guia, me dá sabedoria. A tua palavra diz, Senhor, que quando eu estiver diante de gente poderosa, teu Espírito Santo vai colocar as palavras na nossa boca. Tu sabe essa reunião que eu tenho hoje às 4 horas da tarde com esse homem poderoso? Senhor, eu estou até tremendo porque esse homem é muito poderoso, mas coloca as palavras na minha boca. Aí 4h30 eu saio da reunião com o melhor negócio da minha vida fechado. Vai falar que é a minha capacidade? Não. Eu tenho habilidade como Davi tinha com a espada, eu tenho nos negócios. Eu tenho minhas emoções muito mais racionais do que atacadas como Davi. Mas eu tenho certeza que eu fui só um instrumento. Foi a mão dele quem fez. Foi a mão do Eterno. Foi a autorização divina. Foi a bênção divina. Foi a palavra que desceu do céu. Você pode ver que Deus usa quem Ele quiser. Ele já usou até um burrinho. Ele usa quem Ele quiser. Mas quem entra para a história são os preparados. E não é qualquer preparado, é o preparado que se submeteu à vontade de Deus. Davi, Jacó, Abraão, José. A pessoa que está preparada, tem habilidade para fazer, tem emoções equilibradas, racionais, mais racionais do que conturbadas. Porque é muito difícil na nossa geração ter saúde mental, quanto mais emocional. Está difícil para todo mundo. Com certeza, se você não está passando por isso, alguém que você conhece está ou com ansiedade, ou com ataque de pânico, ou com crise de insônia, ou com depressão, ou com tristeza profunda, ou com não sei o quê. A gente está vivendo uma época de saúde mental drástica. As pessoas não estão conseguindo se equilibrar emocionalmente. O problema é que sem equilíbrio emocional você não consegue tomar decisões assertivas. Você grita com quem deveria acolher. Você ofende quem justamente mais te ama. Você zomba quando na verdade deveria elogiar. Uma vez um amigo meu chegou para mim, eu estava usando uma roupa bonito, eu comprei um terno daqueles transpassados, aqueles que faz assim bonito, elegante. Aí um amigo meu falou assim: ei, onde você comprou lá? Não tinha para homem não? Peguei ele e falei: vem cá, cara, porque você é meu amigo, eu vou te dar um conselho. Coloca tuas emoções no lugar. Porque o que você fez foi olhar para minha roupa, gostar, e ao invés de elogiar, você atacou. Isso é um problema emocional. Aí ele: não é, cara, tal. Você quer que eu te ajude? Não, me ajuda. Eu falei: ó, lê esse livro aqui, ó, vai te ajudar. E eu dei um livro para ele, do Dr. Augusto Cury, sobre inteligência emocional. Lê esse livro aqui. Porque tem gente que te ama, tem gente que você tem que deixar para lá porque você não tem aliança nenhuma, não está nem aí para você. Mas tem gente que você ama, tem gente que você vai conviver todo dia. Você não pode deixar isso passar. Você fala: peraí, isso que você está fazendo não é certo. Eu posso te ajudar? Pode, olha. Ao invés de zombar,
criticar, fazer piadinha, elogia, que é o que você está com vontade de fazer. As tuas emoções não estão deixando você fazer o que tem que ser feito. Então é claro que você vai precisar de emoções no lugar, é claro que você vai precisar de habilidade, você precisa ser especialista numa coisa, está escrito em Provérbios. Vês um homem perito no que faz, especialista no que faz, ele vai andar com reis e não com a plebe. Então, para fazer coisa grande, negócio grande, para sair bem na vida material aqui na terra, tem que ser especialista. Então eu não estou desqualificando nada disso, eu só estou dizendo que acima de todas as coisas, joelhinho no chão, porta trancada, humilha-se diante de Deus e fala: sem ti nada eu posso fazer. Senhor, parece que esse negócio já está fechado, mas se não é para mim, desfaz. Se é para mim, faz assinar hoje. Senhor, parece que aquele amigo ali é tão bonzinho, mas se ele é uma armadilha no meu caminho, desfaz essa amizade. Quando você começa a colocar a tua vida diante de Deus, Deus começa a mandar a resposta do céu, Deus começa a mandar provisão onde não tinha, Deus começa a tirar a armadilha. Aí você começa a dar certo na vida. Aí você começa a passar para um próximo nível. Você vai ter que fazer a sua parte. E Deus nunca vai falhar na dele. Sabe o que é nunca? Nunca. Deus nunca vai falhar na dele. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.